Olá, meu nome é Ricardo Reimann e é um prazer ter você aqui no canal. A Idade Média foi um longo período da história que se estendeu do século V ao século XV. Os humanistas do século XV e século XVI chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Afirmavam que havia ocorrido na Europa um retrocesso artístico, intelectual, filosófico e institucional em relação à produção da Antiguidade Clássica. Desde o Renascimento, a Idade Média tem sido repetidamente condenada como uma era de obscurantismo, tirania, violência, declínio econômico, degeneração moral e confusão política. A Idade Média. Pestes, gente urinando e defecando por todos os lados, e baldes com fezes sendo arremessados dos castelos. Era nojento, era repulsivo, o que nos leva a perguntar, e a higiene bucal? Bem, cremes dentais, escova com sedas de nylon, fio dental, enxaguante bucal, creme para dentes sensíveis ou com gengivite são coisas normais do século XXI. Mas aparentemente, as populações da Idade Média davam um jeito para cuidar da boca. Vale ressaltar que cuidar dos dentes não é bem uma novidade. Bem antes do período em questão, os assírios, por exemplo, utilizavam um dedo, enquanto os egípcios utilizavam uma pasta feita de mistura de flores de íris, folhas de menta, pimenta e sal. Na Grécia Antiga, médicos recomendavam hortelã pulverizada. E na Idade Média? Lembra da história de gente urinando e defecando por todos os lados? Bem, na Idade Média, bocejar urina era um hábito relativamente comum no combate ao mau hálito, além da aplicação de pastas feitas com ervas aromáticas. Esqueça das escovas de sedas, pois só apareceram 50 anos depois na China, feitas com pelos de porco, e a escova moderna só veio a surgir em 1938. E para o nosso espanto, a ausência de um dispositivo semelhante a uma escova de dentes na Idade Média é normal, porque a grande preocupação das pessoas naquele tempo era mesmo com o hálito. A odontologia, por exemplo, se resumia à extração de dentes. Mas se o hálito talvez fosse um problema, a dentição em si era até relativamente saudável. Ou seja, as cenas que nós nos acostumamos em filmes de época, com os camponeses com dentes escurecidos, retorcidos ou ausentes, não passam de um mito. E o maior responsável por isso não passar de lenda é a raridade de açúcar na dieta destas pessoas. Como era um item caro, os camponeses não tinham como adquiri-lo, e quando tinham posse dele, consumiam aos poucos. Em contrapartida, o rei da Inglaterra, Ricardo III, tinha uma péssima higiene bucal e uma coleção de cáries na boca. Para os pesquisadores, é um forte indício de que doenças bucais estavam mais presentes na vida dos ricos, já que tinham maior acesso a açúcares, e pensar que os camponeses deveriam ter um belo sorriso e o rei não, é de fazer lastimar. Ora, levantamentos arqueológicos do período medieval indicam que a média de dentes, com algum tipo de problema, dificilmente ultrapassava a marca de 20% da totalidade. A título de comparação, no início do século XX, algumas populações chegaram a ter 90% do comprometimento dentário. Outro levantamento interessante dos pesquisadores indicou que para as populações da Idade Média, o problema mesmo era o desgaste dos dentes, e o responsável era o pão. Básico na alimentação diária, o pão era produzido moendo o trigo com pedras para gerar a farinha. Acontece que restavam partículas de areia, que ao serem mastigadas, geravam esse desgaste. A população medieval tinha por hábito esfregar os dentes e as gengivas com panos de linho ásperos. Pastas caseiras, como a feita de junção de sal com salvina moída, eram comuns. Além de limpar os dentes, essas pastas colocadas nos panos contribuíam para o branqueamento dental e para o hálito fresco. É claro que o gargarejo de mijo é uma mácula na história do cuidado dental na Idade Média, mas os bocejos também podiam ser feitos com líquidos à base de vinho ou vinagre. Estes itens eram acrescidos de ervas
e especiarias, especialmente hortelã, manjerona e canela. O medo das precárias cirurgias dentárias, que na maioria das vezes terminavam em extração dental, pode ter sido a mola propulsora para esse zelo com a saúde dos dentes na era medieval, bastante criativo e cuidadoso para um período em que jogar balde de fezes pela janela dos castelos era comum, não é mesmo?